Amados irmãos e irmãs, eu gostaria de falar com vocês sobre a Arca de Noé em nossos dias, em tempo de coronavírus. E a palavra que nós vamos refletir neste momento se encontra no livro de Mateus, capítulo 24, do versículo 37 ao versículo 39. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Nós estamos na mesma arca, podemos assim dizer, no mesmo barco. Pensando ali na realidade de Noé, nós vivemos também um tempo como no dele, né? Um tempo de violência, de maldade. A humanidade ela não está disposta a mudar o seu comportamento, as pessoas continuam corruptas, incrédulas. E a arca, né, foi uma embarcação que Deus disse a Noé que construísse para que pudesse salvar as pessoas, né, para que pudesse, no seu tempo, essas pessoas adentrar a arca e se livrar do julgamento de Deus por causa dos seus pecados. Mas o povo, com certeza, não deu ouvidos a Noé. A gente fica imaginando assim que naquela época, por ser uma grande construção, muitos artesãos, quem sabe os arquitetos, né, naquela época, vinha de vários lugares para poder conhecer aquela obra, aquele trabalho de Noé. A gente fica imaginando assim que provavelmente ele até deu muito trabalho, né, para algumas pessoas, né, tipo uma empreitada, né, as pessoas foram lá e começaram a trabalhar, porque há alguns teólogos, né, alguns pesquisadores que falam que mais ou menos, aproximadamente, a arca durou de 100 a 120 anos para ser construída. Então foi muito tempo. Imagina o tanto de geração que passou ali, né, juntamente com Noé, né, e a sua família. Então, Noé, a palavra diz que durante essa construção ele foi criticado, ele foi zombado, e somente a sua esposa, os seus filhos, noras e os animais impares, né, foram salvos pelo Senhor. Somente eles entraram na arca. E alguém, eu poderia até perguntar assim, será que alguém naquele tempo acreditou em Noé? Ou ficou na dúvida? Então a gente já tem a resposta. Pelo próprio contexto, né, da Bíblia, a gente já tem a resposta. Não. Porque se entrou somente a família, então o povo não estava acreditando. O povo estava levando a vida, né, como se tudo estivesse normal. Então, algumas gerações que tiveram o contato direto, né, com a obra de Noé, as pessoas que tiveram as suas viagens, né, programadas para chegar, conhecer aquela arca, de certa forma foi mais uma curiosidade. Elas não estavam tão preocupadas com o que haveria, né, de acontecer, que o dilúvio viria como Noé estava sempre dizendo, né, e falando com eles. Então, com certeza eles pensavam assim, será que vai acontecer mesmo o dilúvio? Será? Ah, não, o mundo vai continuar como está, tudo vai continuar como sempre foi. E hoje, amados, eu pergunto para vocês, hoje é diferente? A humanidade está acreditando que Jesus um dia ele há de voltar para nos salvar, para redimir a sua igreja, levar o seu povo, aqueles que de fato estão preparados? Eu acredito que esse tempo que nós estamos vivendo, em que se fala de coronavírus, né, do Covid-19, é um tempo que as pessoas, muitas estão amedrontadas, mas por outro lado, tem aquelas que estão desacreditadas. Elas não acreditam que esse vírus possa propagar, né, que possa levar a sua família, alguém da sua família, ou até a própria pessoa mesmo, à morte. Ou seja, não está dando crédito, né, para a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ou mesmo outros órgãos, né, de saúde competentes. Então, a gente acaba vivendo um tempo parecido com o de Noé, onde todo mundo fala de tudo, né, tenta explicar dentro da palavra de Deus,
e as pessoas continuam não dando ouvido. E tem um texto lá na segunda carta a Timóteo, versículo 1 do capítulo 3, que fala de um tempo perigoso, né? De um tempo perigoso que nós vivemos, que diz o seguinte: saiba disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Esse tempo, amados, é um tempo que Deus está nos chamando para o arrependimento. Ele te chama para se arrepender. Ah, mas eu não tenho pecado, eu tenho andado de forma correta. Amém. Mas você pode, nesse período de quarentena, reavaliar a sua vida, né? A sua conduta, a sua vida como que está na presença do Senhor. Então, esta é a oportunidade que Deus também dá a você, a mim, a cada um de nós, de levar pessoas da nossa rede, né, social, mesmo que agora pelas redes sociais, né, nesse momento que a gente não está podendo encontrar pessoalmente uns com os outros, mas Deus, ele te leva, né, e nos mobiliza a levar a palavra do Senhor, palavra de consolo, uma palavra de conforto para os corações daqueles que estão inquietos, né, nas suas casas. Porque a gente sabe que nesse tempo de pandemia, muitos já estão inquietos, inclusive a gente tem que estar sempre chamando a atenção, né, dos idosos, das pessoas da nossa família, mesmo que distante, para que elas não saiam de casa, né, e não corram o risco. Então, nós somos movidos para a realização de uma grande obra, como foi no caso de Noé, que também foi chamado para fazer uma grande obra. Não é algo fácil, nós sabemos disso. Deus chamou Noé e ele teve todos esses anos para poder construir com sacrifício a arca e depois, amados, pelas pesquisas, incluindo aí a quarentena, né, os 40 dias e 40 noites de chuva, né, de dilúvio, tempestade mesmo, eles ainda ficaram um bom tempo até as águas abaixarem e a terra voltar ao normal. Então, possivelmente um ano que eles ficaram na arca, né? Uns 370 dias que apresenta, né, algumas pesquisas. Então, nós temos um chamado hoje. Qual é o maior chamado para a nossa vida, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família? Você é chamado para ficar na sua arca de hoje. Qual é a sua arca de hoje? A sua casa, em quarentena. Aproveitando esse tempo, né, que nós estamos mesmo na quaresma, estamos aproximando aí daqui uns dias da Páscoa, então é um tempo oportuno para você estar em contrição, com o coração quebrantado diante do Senhor, buscando, orando, lendo a palavra dele, jejuando sempre que possível, para que você esteja próximo, né, do coração de Deus e que você entenda de fato qual é o motivo, diante de todos os seus questionamentos, diante de todas as suas perguntas, qual é o motivo que nós estamos trancafiados, confinados nas nossas casas. Por que que Deus está permitindo isso? Eu acho que cada um de nós teremos, ou alguns já têm, uma resposta. E eu sei que muita gente tem aprendido nesse tempo, a gente tem desenvolvido algumas atitudes, quem sabe também qualidades que a gente às vezes não percebia dentro das nossas casas com os nossos queridos, né? Para quem mora sozinho também, então você e Deus, né? Você tem aperfeiçoado a sua vida, né? De servo de Deus, de oração, na sua leitura, aproveitado para dar aquela geral também, né? Na sua casa. Então esse é um tempo oportuno. Vale a pena a gente também estar aqui refletindo e lembrando que após a quarentena, ou seja, os 40 dias de dilúvio, foi aberta uma única janelinha. Vamos pensar aqui, Noé com a sua família, 370 dias, num lugar com animais fazendo barulho, deixando ali seus estrumes, não tinha geladeira, detalhe, não tinha geladeira, não tinha luz naquela época igual a nossa, então eles tiveram que fazer da melhor maneira que pôde ali, né, com toda a engenharia possível na hora de construir a arca, para que tivesse mantido um ano uma certa qualidade de vida ali com aqueles animais, junto, né, ali com eles. Então, quando passou os 40 dias, eles abriram apenas uma janelinha.
para ver se realmente poderia sair. Como que nós podemos concluir nesse momento essa reflexão? Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Qual o sinal que o Senhor te dará nessa pandemia, nesse tempo de confinamento? Ou qual é a palavra que Ele já te deu? Ou que Ele está falando com você nesses dias? Então, aguarde o Senhor, porque muita coisa Ele ainda vai dizer, muita coisa Ele vai te apresentar, vai sinalizar, e no momento certo você vai saber assim, agora o perigo passou, vou poder sair da minha arca, vou poder sair da minha casa. Lembrando também que a arca foi trancada por Deus. Deus trancou a arca do lado de fora. Agora a sua casa é você que tranca, é você que tem que ter os cuidados básicos com a sua família, com os seus entes queridos. Então, Deus Ele está com você, Ele está na sua casa, que é a sua arca hoje. Ele, no momento certo, vai dar a orientação para sairmos, para fazermos as nossas coisas, voltar às nossas atividades, na nossa igreja. Permaneça em casa, permaneça na arca, esteja com o Senhor todos esses dias, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e que tenhamos dias cada vez melhores. Nesse momento eu quero orar por você, por sua família, por seu lar, por sua casa. Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer nesta noite por tua graça para conosco, pela direção que o Senhor nos dá a cada dia de confinamento, que às vezes tem sido bem difícil, Deus, para muitos, tem causado às vezes inquietação, irritação, mas sabemos, ó Deus, que em todas as coisas nós somos, ó Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. E esse é um tempo, ó Deus, em que o Senhor está preparando para que cada servo e serva do Senhor possa adentrar a intimidade do Senhor, ó Deus, entender quais são os seus propósitos, entender, ó Deus, o chamado do Senhor para nós como igreja, aprendendo, ó Deus, dia a dia que a igreja não é 4 paredes, mas a igreja somos nós, ó Deus, o templo do Espírito Santo. Que assim como o Senhor protegeu a família de Noé, ó Deus, que o Senhor esteja também protegendo a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, os nossos irmãos, nossos parentes. Esteja protegendo, ó Pai, a cidade, ó Pai, de Juiz de Fora, o Brasil, ó Deus, para que esse, ó Deus, coronavírus, esse vírus não venha, ó Deus, continuar se propagando, ó Deus, mas que seja barrado para a honra e glória do Senhor. E que no tempo oportuno, no tempo certo, nós possamos, ó Deus, sair em paz para as nossas atividades, a nossa volta à igreja, o nosso encontro com os nossos irmãos. Em nome de Jesus, ó Pai, que nós te agradecemos por tudo e esteja falando conosco hoje e sempre. Amém.